E para comandar mais um bate-bola celeste, aqui está ele, Arthur Moraes. Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Um bom início de noite de quinta-feira para todos, para todas, enfim, aqueles que nos acompanham aqui no canal A Voz Celeste. De volta para falar do nosso Cruzeirão. Daqui a 2 dias, o time volta a campo. Brasileirão, pela frente o Vasco da Gama. E aqui em mais um bate-bola celeste, em nome dessa estrela aqui, ó, a estrela da sorte, é a estrela que me acompanha, Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do país. Tá chegando o dia então, sábado às 4 da tarde, São Januário, eu já tenho o meu palpite. E você? Arrisque o seu palpite, pense em Estrela Bet, tá certo? Eu acho que dá Cruzeiro. Sábado, o Cruzeiro vai ter que tirar proveito dessa fase ruim, difícil, momento difícil que atravessa o Vasco da Gama, cheio de altos e baixos e que vem de derrota no clássico para o Botafogo. Ao passo que o Cruzeiro vem de boa atuação contra o Internacional, principalmente aquele primeiro tempo. Olha, se o Cruzeiro jogar daquela maneira, tiver o comportamento do primeiro tempo, repito, da partida com o Internacional, dá para superar tranquilamente e fazer a vitória dentro de São Januário. Porque contra o Colorado Gaúcho, o Cruzeiro ditou o ritmo da partida no primeiro tempo e acabou deixando escapar um resultado que poderia ter sido construído, melhor dizendo, nesta etapa do jogo. Aí veio aquele segundo tempo distinto, diferente, aos 23 minutos a expulsão do Lucas Oliveira e deu no que deu. O Internacional tomou conta do jogo e o Cruzeiro ficou na defesa para garantir pelo menos um pontinho. Então acho que tem tudo sim pro Cruzeirão fazer a vitória diante do Vasco da Gama no sábado. Para voltar para BH depois e encarar 2 jogos, Coritiba e Goiás. Aliás, o Cruzeiro está de volta à Arena Independência. Eu até comentava no nosso Papo Estrelado de ontem, eu que nunca fui um defensor do Independência, da Arena Indepa, nesse momento me rendo aos números do Cruzeiro. Foram vitórias significativas jogando no Indepa, ao passo que no Mineirão a coisa não funcionou, também com aquele gramado lá, gramado num pasto, né? Pelo amor de Deus. E o Independência o gramado tá verdinho, tá um verdadeiro tapete. E lá, vitórias contra Grêmio, contra Náutico, contra o São Paulo, contra o Santos e por aí vai. Então, contra o Coritiba. Aliás, o Cruzeiro já tinha anunciado aí a venda antecipada de ingressos, né? Coloca aqui no monitor, Caio, coloca aqui na tela aqui, todo esse informativo, enquanto a gente vai falando, né, desse jogo com o Coritiba. Mas antes, como dissemos, tem o Vasco da Gama e o Pepa está preparando naturalmente a sua equipe, o seu time em função deste compromisso. Sem o melhor lateral deste Brasileirão, é a minha opinião, não sei a sua. Claro que ele tem grandes concorrentes. O principal, Ayrton Lucas, que recentemente esteve na seleção brasileira na última convocação. Mas o Marlon, até aqui, não só para mim, mas para muitos, tem sido o melhor lateral esquerdo, então, deste campeonato brasileiro. Toda a sorte do mundo ao Kaique, que inclusive eu não estava atentado para isso. Não tinha esse detalhe de que será a estreia do Kaique em termos de Série A. Garoto que tem personalidade, seleção sub-20, que já teve outras oportunidades no Cruzeiro e terá agora, evidentemente, porque é o reserva da posição e com muita qualidade o Pepa não vai deixar de escalar o Kaique nesse compromisso de sábado. Então estreia na Série A ele toda a sorte do mundo. Eu falava do Independência, né? Já mostramos aí na tela a questão dos ingressos, a venda antecipada e tudo mais, mas é o Cruzeiro fazer de tudo, aquela gana, aquela garra, aquela determinação para construir um resultado positivo e vir para BH retornar para 2 jogos em casa.
porque depois do Coritiba virá também o Goiás. Duas equipes que estão no Z4 e numa draga danada, né? Numa situação terrível. E aí o Cruzeiro não poderá desperdiçar a oportunidade, quem sabe, de dar uma engrenada neste Brasileirão, a começar então sábado diante do Vasco da Gama. Um tema bastante comentado ainda, a questão dos reforços, os nomes que estão sendo badalados. Até aqui, concretizado o Palácios, né? O lateral direito, o Lucas Silva, esse Paulo Vitor. E o Cruzeiro falando aqui no Arthur Gomes. É isso mesmo, Arthur Gomes. Já disputou até Champions League, rapaz, do Sport de Portugal. Tô vendo a ficha dele aqui, me agrada. 1,75 m de altura, 25 anos de idade, natural de Uberlândia. Se destacou no Santos Futebol Clube. Tem 1,75 m de altura, já falei? A altura desse jogador cai pela faixa esquerda de campo. É habilidoso. Agora, sabe fazer gols? Pontaria não é cega não, né, seu Arthur Gomes? Que o Cruzeiro possa obter sucesso aí nessa investida. O outro, eu também estava comentando ontem no nosso Papo Estrelado, não tenho muito a dizer porque no futebol brasileiro não atuou, né? Saiu o garoto daqui, saiu cedo pro futebol português, mas falam maravilhas desse Matheus Felipe Costa Pereira. Matheus Pereira, do Al Hilal, tá com 27 anos de idade, é canhoto, 1,75 m de altura. Eu tava dizendo que não ia mais cobrar camisa 10, mas parece ser um 10, né? É um meia, é um jogador pro meio campo, para armar ali as jogadas, então pode ser uma boa. Que se concretize então esta contratação, porque a gente fica falando de nomes, né? Eu falei recentemente do Crispim lá, meio campista, foi do Guarani de Campinas, se destacou no Guarani, acho que seria uma boa, mas a coisa não vingou, não sei se o Cruzeiro chegou a demonstrar realmente interesse, mas às vezes um jogador que você não espera nada, de repente aparece, engrena da liga e a coisa acontece, a coisa funciona. Mas aqui, dê o seu palpite aí, você que está participando com a gente, daqui a pouco eu vou interagir, dê o seu palpite aí sobre esses nomes badalados. Matheus Pereira, meia, Arthur Gomes, atacante do Sport de Lisboa, que se destacou pelo Santos Futebol Clube. Sobre o Matheus Pereira até, o Al Hilal chegou a pagar o quê? 18 milhões de euros por esse jogador, hein? Quando ele foi contratado. Que coisa, hein? Para pagar isso tudo é que realmente esse jogador tem muito potencial. Eu quero chamar a atenção aqui para um outro detalhe. Vou chamar o meu amigo Geraldo Júnior, que é dos Redutos Celestes, o homem que comanda lá os Redutos Celestes. É que está existindo uma mobilização total nas redes sociais dos Redutos Celestes, que vira e mexe, sempre promove grandes encontros, grandes acontecimentos. Eu fui convidado em 2 deles e certamente estarei participando em outros também. Meu amigo Michel, aí de Natal, também dos Redutos Celestes, grande líder dos Redutos Celestes, também nos acompanhando em Natal. Então o Geraldo Júnior está chegando aqui no Bate-Bola Celeste para falar desta mobilização. E eu tô sabendo, Geraldo, que teve reunião com o clube, teve reunião de vocês aí, com os Redutos, com o Cruzeiro. E gostaria que você também comentasse esse documentário que está no forno, né, quase prontinho, esse documentário dos Redutos Celestes, registrando, né, a história do acesso do Cruzeiro à Série A. Vai ficar muito bacana e eu tenho muito orgulho também de participar deste projeto de vocês, deste documentário. Realmente me orgulha muito para ficar na história desta grande iniciativa. Mas chega mais, Geraldo Júnior, seja bem-vindo a mais um Bate-Bola Celeste, meu amigo. Fala, Arthur Moraes, no pedacinho que a galera gosta.
É um prazer muito grande, Arthur, estar falando mais uma vez aqui no seu canal. Você que é um grande parceiro dos Redutos Celestes. E eu estou aqui para contar algumas novidades. A primeira delas, que os Redutos Celestes se encontraram mais de 500 vezes nesse primeiro semestre. Se você levar em consideração que, em média, 20 pessoas vão para o Reduto, são mais de 10 mil cruzeirenses que passaram pelos Redutos Celestes nesse primeiro semestre de 2023. É um número muito expressivo, visto que o Cruzeiro não atravessou uma fase muito boa. Ficou muito inconstante no Campeonato Mineiro, no Brasileiro também, não está muito bem, está no meio da tabela, mas os números são muito bons e a gente espera melhorar ainda mais esses números nesse segundo semestre. A segunda, que a gente teve uma reunião na terça-feira com o Cruzeiro, teve algumas conversas sobre alguns projetos que podem estar acontecendo. Eles querem contar com a colaboração do Projeto Redutos Celestes, que está em mais de 70 cidades, mas algumas coisas precisam ser adequadas. Porque pegaram algo que já existe, querendo colocar os Redutos Celestes. Os Redutos Celestes já têm uma estrutura toda organizada. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar num acordo em relação a nomes do projeto e tudo mais, porque a gente sempre esteve apoiando o Cruzeiro em qualquer situação. Inclusive, a gente vai estar lançando aí no próximo mês um documentário que vai ter a narração do Arthur Moraes, falando desde aquele jogo contra o Palmeiras, que decretou a queda do Cruzeiro, até o acesso. Qual foi a trajetória dos Redutos Celestes? Não foi uma coisa fácil. Inclusive, os Redutos Celestes cresceram mais nesse período difícil. Ou seja, os cruzeirenses que estão nos Redutos Celestes hoje são aqueles cruzeirenses que estão com o Cruzeiro em todos os momentos. Então, Arthur, essas são as novidades. Em breve, mais novidades, hein? Um grande abraço. Valeu, meu amigo Geraldo Júnior, sempre muito bom contar com a sua participação aqui no canal A Voz Celeste, ainda mais falando desse projeto maravilhoso de vocês, de toda esta mobilização em torno do Cruzeiro, essa mobilização dos Redutos Celestes espalhados por esse mundão de Deus. O pessoal tá falando aqui, eu comentei Matheus Pereira Meia, falei do Arthur Gomes. O pessoal tá pedindo ainda um homem de área, o atacante. Cadê o centroavante? O homem gol! Pedido da torcida. Outra coisa, não querem Zé Ivaldo. Pedindo, pelo amor de Deus, não tragam Zé Ivaldo, aquele negócio todo e tal. Mas não vem não, o Atlético Paranaense não tem negociação com o Cruzeiro não, né? Já deve ter completado o número de jogos já no Brasileirão. O pessoal tá pedindo muito esse argentino aqui do Libertad do Paraguai, tem 28 anos de idade. Tremendo guarda-roupa, 1,93 m de altura, Barbosa. Alexander Barbosa. Bom, isso aí é o torcedor que está pedindo. Está indicando aqui dentro do bate-bola celeste. A gente tem que registrar, né? A vontade, o desejo, o sonho do torcedor. Mas é isso, faltando sim um zagueiro. Quem sabe aí mais um volante, embora o Lucas Silva tenha chegado e o Matheus Jussa está se firmando. Esse aí está se firmando na posição, depois de ter surgido o Richard, acabou indo embora, mas aparece aí o Matheus Jussa para poder fazer boas apresentações e quem sabe se consolidar definitivamente como titular do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. É isso, o Cruzeiro amanhã tem a sua preparação, viagem para o Rio de Janeiro, sábado às 16h, jogo que estaremos conferindo nos mínimos detalhes aqui no canal A Voz Celeste, a nossa transmissão, a narração do Helder Ferreira. Agradecendo mais uma vez a Estrela Bet, a estrela que me acompanha, a Madegem Madeiras, a verdadeira casa do marceneiro, e a todos esses parceiros que estão aí, né, no rodapé, no nosso painel, no nosso monitor, todos aqueles que nos prestigiam, nos incentivam e acreditam aqui no nosso propósito, no nosso trabalho de cobertura desse gigante chamado Cruzeiro. Então, de antemão, posso dizer aqui que esses nomes me agradam. O Arthur Gomes, que eu vi jogar pelo Santos, e o Matheus Pereira. Mas muitos falam que é um jogador de muito potencial. Se tem potencial, que venha. O Cruzeiro está precisando realmente se reforçar, está precisando se tornar um time mais forte, mais qualificado para esta sequência do Campeonato Brasileiro.
E que o Pepa dê chances ao pessoal da base, além do Estênio, Kaique, né? Tem mais gente aí, o Juan Christian, o Robert e tanta gente que o pessoal vem pedindo aí que o Pepa dê oportunidades. Se relaciona, tem que acreditar, tem que botar fé. E vamos pra cima do Vasco da Gama sábado, Cruzeirão. Tem que carimbar o Vasco lá do Rio de Janeiro. No mais, o meu muito obrigado. Daqui a pouco eu vou acompanhar aqui as mensagens, vou responder algumas na medida do possível, mas sempre é minha gratidão a você aí do outro lado, sempre nos acompanhando, sempre nos prestigiando em mais um Bate-Bola Celeste. Um bom restante de noite de quinta-feira a toda a Nação Azul e todos vocês que nos acompanham. Sempre no pedacinho que a galera gosta.